Eu não sei se você sabe, mas o IBGE divulgou em 2022 que um casamento brasileiro está durando em média 13 anos. A média de duração da celebração do matrimônio até o dia do divórcio é de 13 anos no Brasil. Com o seu lar não será assim. Eu oro para que o Senhor te permita chegar nas bodas de prata 25 anos, bodas de ouro 50 anos, bodas de diamante 60 anos, bodas de vinho 70 anos. Quantos querem aqui chegar nas bodas de vinho e o nome do Senhor será glorificado através da sua casa? É a minha oração mais sincera em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria fazer o seguinte nessa noite. Eu quero olhar para algumas palavras que estão na Escritura Sagrada, alguns ensinamentos de Salomão, do rei Salomão. Eu quero utilizar alguns provérbios para trilhar com você um caminho lógico de princípios para a construção de uma família indestrutível. Eu não sei se você quer aprender nessa noite como se constrói um lar forte para a glória de Deus. Você quer? Então presta atenção, você que ainda não casou, você tem o privilégio de aprender a evitar muito sofrimento. E você que por acaso chegou aqui nessa noite com um casamento em crise, com um lar quebrado, existe esperança para você. O autor do casamento, nosso Deus, é o maior interessado em fazer com que a sua família seja um lugar de salvação. Queria muito que você levantasse sua mão para o céu agora e você dissesse para o Senhor Jesus, diga assim: Senhor Jesus. Fale mais forte com convicção: Senhor Jesus, eu abro a porta da minha casa para que o teu reino se estabeleça em meu lar. Reina, Jesus, e que a minha casa seja um lugar de salvação. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Bom, eu queria começar lendo o que está escrito em Provérbios 17, verso 1. Provérbios capítulo 17, verso 1. Olha só que provérbio incrível de Salomão. Eu queria que você prestasse atenção, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido isso aqui para você. Veja se você concorda com o que Salomão vai dizer aqui. É melhor um bocado seco, um pedaço de pão seco e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contenda. O que Salomão está dizendo para nós aqui, através da palavra de Deus, é que é melhor você morar numa casa muito simples, onde haja uma comida muito singela, onde haja pouquíssimos quartos bem apertadinhos, se ali há paz, a tranquilidade, do que você morar numa big mansão, com os carros mais luxuosos do ano, se a sua casa for um lugar de briga, de destruição, de contenda, de baixaria, de gritaria. Amados, nós vivemos num tempo em que o véu das noivas está ficando cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos. As pessoas têm investido milhões e milhões na festa de casamento, mas os casamentos nunca tiveram tão pobres de vida, pobres de harmonia, pobres daquilo que verdadeiramente interessa. Muitos de vocês acreditaram em mentiras durante toda a sua vida. Disseram para você que o resumo da vida é se matar de trabalhar 14 horas, 12 horas por dia, para conquistar riquezas que perecem, sonhos mesquinhos, e você sacrificou sua casa, sua família, a criação dos seus filhos, em troca de sonhos fugazes, que se derretem como cera diante do fogo. Essa é uma noite de alinhamento. Quando Deus falou com o rei Ezequias, através do profeta Isaías, ele disse: Ezequias, você vai morrer, ponha em ordem a sua casa. Ele era um rei, ele tinha um império para cuidar. E a mensagem de Deus no final da vida daquele homem não foi: se concentre no seu império, priorize o seu exército, priorize a estrutura logística do seu governo.
a mensagem clara do Senhor foi: a prioridade do seu coração deve ser a mesma prioridade do meu coração, porque se você fracassa em casa, você fracassou em tudo. Não venha me dizer que você é um homem de sucesso, se o seu casamento está quebrado. É melhor você morar num lugar bem simples, comendo pão seco, se ali há o Espírito Santo que traz paz e a família está forte. Em janeiro eu tive uma turma de alunos, e eu conheci um aluno que fez o curso. Ele era riquíssimo, ele, apesar de ser brasileiro, morava na Suíça, numa verdadeira mansão na Suíça. Eles haviam ido morar na Suíça há 20 anos, casado há 20 anos, 2 filhas lindas, Lamborghinis na garagem, carros de luxo. Aquele cara falou comigo pelo Google Meet, a mansão dele atrás, uma coisa suntuosa. A mulher havia saído de casa. Agressividade, violência, traição, as filhas completamente perdidas. Aquele cara olha para mim e diz: professor Rafa, eu abriria mão de cada centavo do meu patrimônio em troca de uma coisa: um casamento restaurado. A minha oração é para que nessa noite o seu coração seja inundado de amor por esse projeto lindo que é o seu casamento, seus filhos, a sua família, porque Deus não quer salvar apenas você, mas Ele quer, a partir de você e através do seu testemunho, fazer da sua casa uma plataforma de salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3 da primeira epístola, disse: Timóteo, quando você for escolher um pastor para liderar uma igreja, é importante que esse cara saiba governar a sua casa e tenha os filhos em sujeição a si próprio, porque quem não sabe governar o seu lar, como governará as coisas do Senhor? Na mesma epístola, no capítulo 5, Paulo fala a Timóteo: aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente daqueles que estão dentro da sua casa, sua família, o seu núcleo familiar, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Deus está trazendo alinhamento ao seu coração. Alguns de vocês estão na zona de conforto, talvez parados, vendo as coisas acontecer. Nós precisamos de pais, de mães, de homens e mulheres radicais, que se posicionem para dizer: Senhor, que o teu reino se estabeleça em minha casa. Aqui não é lugar de inferno, de pecado, de baixaria, de maldição, de contenda, de enfermidade. Aqui é um pedaço do céu, onde Cristo tem um trono para se assentar, mandar, desmandar e trocar o que Ele quiser do lugar. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Quantos estão comigo? Aplauda ao Senhor Jesus. Primeiro princípio que eu gostaria de te ensinar, se você quer construir uma família forte, e isso tudo está no livro de uma forma muito didática, se você quiser ler depois, é o princípio do companheirismo. Vocês podem repetir comigo? Companheirismo. Vocês que já são casados, não quero que vocês levantem a mão, mas eu tenho uma pergunta para você. O seu cônjuge, seu marido, sua esposa, é a sua melhor amiga? É o seu melhor amigo? Outra pergunta para você: existe alguém na face da terra que se preocupa com o seu cônjuge mais do que você? Mulheres, se a sua sogra se importa mais com o seu marido do que você está em pecado. Marido, se você não é o maior especialista, o maior fã, o maior torcedor e apoiador da sua esposa, da profissão da sua esposa, do destino profético da sua esposa, você está errando feio. Vocês deveriam ser melhores amigos. E nesse sentido, eu quero falar um pouco sobre como pequenas coisas podem se tornar uma briga e como uma briga destrói a amizade no lar. Olhem comigo para Provérbios 17, verso 14. Se tiver os textos na NVI, talvez seja melhor se vocês puderem, não sei se tem a NVI aí. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 17, verso 14. Presta atenção comigo. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Como abrir-se da represa,
assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Esse texto é muito incrível, o que Salomão está falando aqui. Porque o que ele está dizendo é que no relacionamento entre qualquer pessoa, com um amigo, com um pai, com uma mãe, discordâncias vão acontecer. É impossível você viver 30 anos de casados sem discordar de nada. Temperamentos distintos, passados distintos. A sua esposa foi criada num background, num histórico familiar, num ambiente familiar completamente diferente do seu. Aliás, para pensar comigo, o casamento é uma coisa sobrenatural para dar certo. Porque são duas mentes completamente diferentes que já começam nas diferenças básicas entre um homem e uma mulher. É ou não é? O homem vai no shopping, ele quer ir na primeira loja e escolher o primeiro sapato que ele achar, e ele vai comprar o primeiro sapato. Geralmente é assim. A mulher, via de regra, ela quer passar em 15 lojas, e depois ela volta para a terceira, para ver se ainda está na promoção, e ela acaba comprando na 14ª. O homem passa na vitrine, e ele enxerga o manequim parado. A mulher olha para o manequim, e ela enxerga o manequim dizendo: ei, psiu, são 12 vezes sem juros, entra aqui, 12 vezes sem juros, é promoção. O homem chega em casa do trabalho, e a esposa pergunta: meu amor, como é que foi seu dia? Foi tudo bem. Quando seu marido pergunta como foi o dia, o que é que você faz, geralmente, hein? Ah, porque a Elzira, você não sabe o que a Elzira fez. Ela comprou um novo carro, ela pisou no meu pé, e depois o Paulo veio e disse tal coisa, e depois o patrão comentou tal coisa, e os meninos ficaram doentes e vomitaram, e você não sabe, meu amor, e o cara já dormiu, e ela continua falando. Você não sabe que o seu marido talvez tenha traumas complexos, feridas, diferentes dos seus, diferentes das suas. É por isso que o casamento é algo sobrenatural, somente o amor ágape para colocar as coisas no lugar. E Salomão está dizendo: gente, quando uma discordância acontecer, é como se a represa abrisse um buraco. Vocês precisam aprender a resolver rápido aquela abertura da água, para que isso não se transforme numa briga muito feia. Olha só o que eu vou te ensinar, isso aqui é muito poderoso. É possível viver um casamento sem brigas. Vamos lá, enquete aqui, quem concorda comigo? É possível viver 30 anos de casado sem brigar? Levanta o braço se você acha que sim. Eu te digo que é, porque discussões, pequenos desentendimentos podem ocorrer, mas quando nós falamos de briga, a briga pressupõe dois adversários. Se eu entrei numa briga, eu te vejo como alguém que eu preciso vencer, que eu preciso superar. Se eu me desentendo com a Jéssica, eu quero que o casamento ganhe. Eu não preciso ganhar, o casamento precisa ganhar. E aqui vem um princípio tão simples que uma criança consegue entender, mas que às vezes você despreza. E o princípio é: não é um contra o outro, mas os dois contra o problema. Vamos repetir isso aqui? Não é um contra o outro, mas os dois contra o problema. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor que o casamento ganhe, não você. Nem sempre você precisa provar o seu ponto, nem sempre o seu argumento precisa ser o superior, nem sempre você precisa mostrar que está certo. Tem um amigo que treina comigo lá em Salvador, ele gosta de correr, ele gosta de treinar comigo, e outro dia ele chegou triste na academia lá do prédio. Ele disse: caramba, estou decepcionado. O que foi que aconteceu, cara? E ele disse: tive uma discussão com minha esposa ontem, e eu disse durante toda a discussão que ela estava errada sobre um fato. Hoje de manhã, quando eu acordei, Deus me lembrou que ela estava certa. E eu disse: qual é o problema? Você vai lá e pede perdão. E aí ele disse: eu não quero pedir perdão, porque senão ela vai saber que ela estava certa. Quer dizer, olha só como nossa perspectiva às vezes
é provar que nós estamos certos, provar que nós temos razão, provar que os nossos direitos são superiores ao direito do cônjuge. E a gente acaba meio que importando essa coisa da luta de classes para dentro do casamento. Gente, vocês são parceiros, vocês estão no mesmo barco. Se o barco afundar, os dois perdem. Que nessa noite o poder do Espírito Santo, o amor da reconciliação, o ministério da amizade seja cheio na casa de vocês e supere todos os problemas, as diferenças, as contendas. Aquilo que tem a ver com temperamentos, personalidade. Às vezes você é muito caloroso, muito para frente, sua esposa é mais quietinha, mas que bom que um vai afiando o outro como o ferro afia o ferro. E você não percebe que se você descobrir com sua esposa o poder da concordância, ninguém para vocês. Ninguém para vocês. No começo do nosso casamento a gente teve tanta dificuldade. Quando eu aprendi a trabalhar junto com a Jéssica, trabalhar em equipe, ouvir minha esposa, o assessoramento da minha esposa, ao tempo em que me posicionava como cabeça, como líder, cara, tudo na minha vida fluiu de uma forma incrivelmente mais poderosa. E eu sei que isso vai acontecer na vida de vocês também, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Segundo princípio, é o princípio da comunicação. Repita comigo, comunicação. Irmãos, aqui o bicho pega. Aqui o buraco é mais embaixo, porque geralmente, quando os casais passam por problemas, esse problema também envolve um problema de diálogo, de comunicação. Vocês são bons nisso? Existe diálogo transparente, diálogo aberto, sobre qualquer tema? Porque se não existe, deveria existir. E eu quero te mostrar um provérbio de Salomão, que é uma base, uma chave poderosa para o diálogo no casamento. Provérbios 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi ao longo de 10 anos atendendo casais em crise. Geralmente, o final de uma discussão é decidido no primeiro minuto de conversa. Se você tiver como anotar isso, anote tudo que eu estou te ensinando. O final de uma discussão, o que vai acontecer com o diálogo, é decidido no primeiro minuto de interação entre um casal. Alguns de vocês aqui vão dizer: Rafa, eu não aguento mais. Nós não conseguimos mais estabelecer uma conversa sem se transformar numa grande briga. Mas por que isso? Porque vocês desaprenderam como é que se começa o contato com o outro. O outro vem falar com você, você já está armado. Você já traz todas as discussões dos últimos 15 anos. Você já está numa postura reativa, agindo na carne, pagando mal com mal, egoísmo com egoísmo. Um dos dois precisa tomar a iniciativa de quebrar o ciclo. E aí o seu marido vem falar com você, naquele primeiro minuto você tem a chance de responder com a palavra branda, ao invés de falar alto. Se um levanta a voz para o volume 20, você não pode levantar para o 25, porque depois ele vai levantar para o 30, e você vai responder no 35. E na próxima discussão vocês já vão começar no 40. Um dos dois precisa responder diminuindo o volume para baixo. Olha o que eu vou te ensinar aqui, linguagem corporal. Marido, não tem cabimento. Tudo bem que você está ali assistindo a final da UEFA Champions League, mas se sua esposa vem falar com você sobre uma coisa importante, você só tem duas opções. Ou você fala: meu amor, eu estou assistindo o jogo da minha vida, o Vini Júnior acabou de marcar um gol, então espera uns 45 minutos para eu te dar a atenção que você merece. Essa é a alternativa A. A melhor alternativa seria: meu amor, deixa eu desligar a televisão aqui, porque você é a pessoa mais importante para mim. Então deixa eu desligar essa jossa, e eu vou olhar no seu olho, e eu vou conversar com você com toda a atenção que você merece. Inclusive, deixa eu me ajoelhar aqui, porque você é o amor da minha vida.
É ou não é, mulheres? O que você não pode fazer, cara, em hipótese nenhuma, é ficar olhando para o Messi enquanto sua esposa fala com você aqui do lado. Porque senão você está passando através da sua linguagem corporal que ela não é importante para você. Outra coisa importante sobre diálogo: você não é responsável somente pela mensagem que você passa, mas você deve se responsabilizar pelo que o outro entende. Quantos aqui já viajaram para fora do país? Levanta o braço. Se você vai para os Estados Unidos, ou para a França, ou para a África do Sul, ou para o Marrocos, você não chega num lugar exigindo que o outro entenda português. Não faz sentido eu falar com um russo a coisa mais certa do mundo em português, não é o suficiente. E muitos de vocês fazem o seguinte: Rafa, eu já falei para ela 1000 vezes, ok? Mas como você falou? Você está entendendo? Nós temos que nos preocupar com o ambiente da casa. Nós temos que chamar a responsabilidade para nós mesmos sobre a nossa parte. Porque senão você até vai conseguir construir um casamento longo, mas onde não há felicidade. Outro dia o irmão disse assim: pastor, aqui ó, casado há 30 anos com esse dragão aqui. Aqui é minha cruz, pastor. Carrego essa cruz aqui porque Jesus mandou. Gente, vamos lá. Não basta um casamento duradouro. Deve haver felicidade, companheirismo, e vocês precisam ser especialistas no diálogo. Você não vai conseguir isso se você não se dá a conhecer e se dispõe a continuar conhecendo o seu cônjuge até o final. Linguagens de amor, por exemplo. A sua esposa é completamente toque físico e você ainda não percebeu. Você tem uma linguagem de amor mais puxada para atos de serviço, e você quer conquistá-la trocando o pneu do carro. Ela só quer um beijo na boca, moço. Está entendendo? Ou então no dia do aniversário dela, você é casado com uma mulher que é tempo de qualidade. Ela quer você em casa, só isso. Aí você sai para o shopping, passa 3 horas escolhendo o melhor perfume do shopping, chega em casa, gastou R$800, dá de presente, ela está com a cara de dragão. Por quê? Você não entendeu que não é o presente, não é um ato de serviço, ela quer você em casa. Você conquistaria muito mais facilmente ela se você compreendesse a linguagem de amor dela e passasse as 3 horas em casa. Cada pessoa é uma pessoa. E você só conhece o seu cônjuge se você nunca desiste de conhecê-lo. Isso vai demorar 40 anos, 60 anos. Vocês vão morrer e você não vai conhecer o suficiente. Então goste desse processo de desvelar a alma do outro. Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que conhecemos. Você percebe isso em sua vida com Deus, é ou não é? Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, mais você se apaixona e ama o Senhor, confia no Senhor. No casamento também é assim. Você só ama verdadeiramente se você se dispõe a conhecer o cônjuge. Agora, se você é um cavalo com sua esposa, com as irmãzinhas da igreja você é um doce, algo está errado. Posso falar ou não, gente? Posso falar aberto? Que história é essa? De homem dando carona para coleguinha de trabalho? Que história é essa de mulher casada contando segredinho no WhatsApp ou no direct do Instagram para colega de trabalho? O seu cúmplice é seu cônjuge. O seu amigo do sexo oposto é seu cônjuge. Se isso não acontece, se não há abertura para isso, é porque nós precisamos melhorar o atributo, o princípio do diálogo. Quantos estão gostando aqui dos ensinamentos? Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Vamos para o próximo. O próximo princípio é o cumprimento dos deveres. Você pode repetir? O cumprimento dos deveres. Você tem deveres como marido, como pai, como esposa, como mãe. Provérbios 12, verso 4, por gentileza. Provérbios 12, verso 4, Salomão vai nos dizer: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Isso vale para todo mundo no lar.
uma mãe hostil é capaz de matar uma criança, enterrar o propósito de uma criança. Uma esposa que convive com um cara doentio, com um homem sufocador, com um homem violento e agressivo no lar, ela vai morrendo aos poucos. Qualquer um aqui que passe anos num lar doentio, num lar disfuncional, vai definhando aos poucos. Um lar quebrado quebra pessoas. Agora, um lar bíblico, onde cada um cumpre o seu dever, é como uma luz no meio da escuridão. E eu quero, e Deus também quer, mais do que eu, que a sua casa seja um lugar de cura, um lugar de salvação. É isso que você quer? Talvez você tenha vindo hoje aqui porque sua esposa insistiu. Eu imploro, vamos lá. E você nem sabia o quanto Deus ia falar com você. Cara, isso aqui é para você que eu estou falando. Se você se posicionar como marido hoje, Deus pode fazer tanto por sua família através de você. Você não sabe como o seu casamento é precioso. Você tem focado em tanta coisa que não interessa. Tome postura de homem. Se posicione como marido. Porque é você que vai prestar contas sobre a saúde espiritual do lar diante de Deus. John Bunyan, um dos puritanos do século XVII, em um dos seus sermões, ele disse: maridos, eu quero que vocês sejam maridos tão bíblicos, tão virtuosos, ao ponto de suas esposas se ajoelharem e dizerem: Deus, obrigado porque o Senhor não me deu somente um marido, mas me deu um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua noiva. Oh, como seria lindo se os maridos dentro da igreja cumprissem seus deveres. Eles seriam pregações de como Cristo é. Como seria lindo se as mulheres na igreja, todas elas, se posicionassem como a santa igreja de Cristo. Mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres que amam o lar. Você quer ver um teste que eu costumo fazer com os casais, para ver a saúde da harmonia entre eles e o cumprimento dos deveres? Maridos, vocês que saem mais para trabalhar, eu acredito, não precisa levantar a mão, tá? É só uma pergunta retórica. Quantos aqui, no trabalho, sentem vontade de chegar logo em casa, porque você quer reencontrar sua esposa? Talvez alguns aqui não. Talvez alguns maridos digam assim: caramba, se tiver hora extra, eu pego todo dia. Se tiver uma viagem de trabalho, eu sou o primeiro a me voluntariar, porque eu detesto estar em casa. Agora um teste para as mulheres, para eu saber se os homens aqui são virtuosos. Billy Graham disse certa vez, o reverendo Billy Graham disse: você quer saber se um homem é um homem de Deus? Pergunta para a esposa. Mulheres, vocês se sentem mais seguras quando o seu marido está em casa ou quando ele está fora? Não tem o menor sentido. Se sua esposa se sente mais segura quando você sai, porque você é um ogro, você é um tosco, você é violento, você é agressivo, você é doentio, você é sufocador, você é briguento, você é pesado. Você deveria ser a cura, cara. Você deveria ser a solução para sua esposa, não o problema. Só que você ainda não entendeu que você é um menino que precisa se tornar homem, porque meninos geram problemas, homens resolvem. Meninos geram despesas, homens pagam a conta. Nós precisamos de homens bíblicos e mulheres bíblicas. O mundo está pregando contra o casamento porque está faltando referência de casamentos sarados. Uma vez eu estava vivendo um momento missionário lá no Carnaval em Salvador. Nós saímos nas ruas para pregar o Evangelho. Eu encontro um menino de 12 anos que estava se prostituindo no meio da festa com amigos, fantasiado. Ele jogou um pouquinho de cerveja em mim, porque eu disse que queria pregar o Evangelho para ele. Eu comecei a pregar o Evangelho para aquele menino. Os mais velhos que estavam com ele se distanciaram um pouco, e eu senti que algo na minha pregação tocou no coração dele. Foi então que no meio daquela festa maluca, com os meus amigos missionários também, eu disse para ele: eu posso te dar um abraço? E eu abracei aquele rapaz no meio da avenida em Salvador, e eu disse: o abraço que o seu pai nunca te deu, eu quero te dar agora.
E aquele menino começou a chorar de uma forma tão compulsiva, de uma forma tão extraordinária, como poucas vezes eu vi. Ele foi rejeitado pelo pai. Nós vivemos numa sociedade órfã de pais presentes. Já chega, gente. Que história é essa de marido e mulher indo para a cama e ao invés de se relacionarem, vocês passam 3, 4 horas no TikTok, no Instagram? Ah, pastor, mas porque já rolou ontem, então hoje não vai acontecer de novo não. Como é que você sabe, vaso? Deixa Deus trabalhar, entendeu? É ou não é, pessoal? Hã? Como é que tu sabe? Vou falar uma coisa séria com vocês. Nós precisamos ser radicais com relação às telas, senão elas vão destruir nossa casa. Não permitam que o celular seja o governante da casa de vocês. Não permita que o YouTube seja o pai do seu filho, o professor do seu filho. A educação é sua. Muitos de vocês talvez não estejam percebendo que um YouTuber tem mais influência na vida do seu filho do que você mesmo. Vamos assumir o protagonismo da nossa casa, vamos governar o que Deus nos deu, porque a nossa casa será motivo de glória e honra para o nome do Senhor. Satanás não vai conseguir destruir seu lar, porque tem governante, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A pornografia não reina, o celular não reina, a gula não reina. A gula não é um pecado muito falado por nós, mas quanta compulsão por açúcares, por glúten, por carboidratos de péssima qualidade existe em nossas casas. Governe sua casa. Isso vai inclusive ajudar na admiração da sua esposa por você. Autocuidado, não por egoísmo, mas por serviço ao cônjuge. Outro dia uma esposa me falou, o cara reclamou que ela não estava beijando na boca. E ela disse, pastor, como é que eu vou beijar na boca se ele só vive com esse bafo de pássaro preto? Esse bafo de urubu. Dente carcomido, essa barba sem higiene. Não tem condição, gente. Já ouviram falar? Listerine, Cepacol, tem que se cuidar, né? Então tudo isso tem a ver com cumprimento de deveres para que nós mantenhamos o governo do nosso lar e o posicionamento correto. Em penúltimo lugar, o penúltimo princípio que eu quero transmitir para vocês é o princípio do descanso. Olhem comigo para um provérbio que está em Eclesiastes, capítulo 5, verso 12. Eclesiastes, capítulo 5, verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. É óbvio que esse texto está falando sobre o rico no sentido daquele que está com o coração nas riquezas. Ele acha que a segurança dele vem do muito trabalhar, vem do seu próprio mérito, no sentido de que ele é o responsável último por sua provisão. E eu quero te ensinar um princípio sobre descanso. A palavra de Deus nos ensina a sermos proativos, a gente precisa trabalhar, acordar cedo. A própria palavra de Deus fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então é vergonhoso se um homem aqui acorda às 11 da manhã, é negligente com a provisão do lar. Mas também é um grande pecado quando nós trabalhamos tanto que não temos tempo para descansar com nossa família. Talvez alguém tenha entrado aqui nessa noite e você tem vivido uma idolatria do dinheiro, uma idolatria da sua vida profissional. Aprenda um princípio muito importante: a sua vida profissional está a serviço do seu casamento, não o contrário. Eu vou repetir para você que está lá atrás entender. A sua vida profissional e o seu dinheiro, a sua conta bancária, você que está ali atrás, essas coisas estão a serviço da sua família, não o contrário. Não ouse sacrificar o seu casamento para salvar sua vida profissional, ou para enriquecer, ou para conseguir mais dinheiro. Você compreende que é loucura?
nós precisamos ter tempo de usufruir, de desfrutar da nossa casa, do nosso lar. Uma pergunta para os casais, muito sinceramente. Vamos lá. Eu não sei se é toda semana ou de 15 em 15 dias, mas quantos casais aqui têm o dia ou a noite do casal? Levanta o braço sinceramente. Vocês têm a noite do casal, o dia do casal? Por que não, gente? Não dá para executar? Não sei, de repente alguém aqui trabalha por plantão ou não é a sua realidade. Mas eu tenho certeza que muitos aqui conseguiriam, por exemplo, dizer assim, olha, quinta-feira à noite ou sábado de tarde vai ser o nosso turno só para a gente, para sermos apenas amantes. Sabe por quê? Porque senão vocês correm um sério risco de se tornarem bons sócios, bons amiguinhos, bons parceiros no gerenciamento do lar, mas vocês não têm mais tempo para namorar. Essa é uma dica de ouro para vocês. O casal precisa de um momento inegociável para o romance, para a vida erótica, para o relacionamento amoroso. Vocês conseguiriam ou não implementar isso? Implementem. O que é que vocês estão esperando? Eu morro de medo de meus filhos, quando crescerem, se lembrarem de um pai que estava em casa, mas com a cabeça no trabalho, que estava com eles, mas com a cabeça no celular. Não faça isso. Tempo de qualidade, tempo integral, com a cabeça integralmente em sua família. Se você só tem 2 horas para brincar com seus filhos, desligue tudo, desligue o celular e passe 2 horas de qualidade com eles. Construa memórias. Esteja ali inteiro. Você consegue, por 2 horas, se gastar inteiramente, sem dividir a sua presença com ninguém? Até quando sua esposa vai ter as migalhas do seu tempo? Até quando seu marido vai ter que suplicar e implorar para ter as migalhas da sua dedicação? Muitos pais hoje estão trabalhando como loucos até o filho completar 15 anos. E aí quando o filho completa 15 anos, que já se perdeu, que não quer mais nada com Jesus, ele diz, agora eu vou pisar o pé no freio para salvar meu filho. Você já perdeu o timing, você já está atrasado. Pelo contrário, quanto menos idade seu filho tem, mais ele precisa da sua presença em casa, cara. A sua família precisa de tempo de qualidade com você. Irmãos, vamos aprender a descansar. Você faz a sua parte, mas tem um momento que você diz, Senhor, agora eu vou descansar, que o Senhor vai fazer a sua, porque eu não consigo, eu preciso estar em meu lar. Deus está falando com alguém aqui? Amém ou não, irmãos? Glória ao Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. O último princípio que eu quero ensinar para vocês, e eu falei muito sobre isso aqui no livro, depois eu faço questão de te entregar ali, e se você quiser estudar, vai ser muito bom que você usufrua disso que eu construí para você. O último princípio é o princípio da vida devocional. Provérbios 14, verso 11, é um texto muito forte. Eu queria que vocês entendessem isso aqui. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos, a tenda dos retos, florescerá. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Isso é muito fácil de entender. A casa dos perversos é destruída pelos próprios perversos. Olha quão tolo é um homem adúltero. A esposa já perdeu noites de sono para cuidar dele, para cuidar dos filhos. Eles têm uma história juntos. E na hora da tentação, ele não valoriza nada disso. Ele troca uma riqueza preciosa que Deus deu para ele por alguns segundos de prazer. A casa dos perversos é destruída pela sua própria falta de sabedoria. Quantas mulheres eu tenho visto
negociando sua casa, negociando sua família, porque eu preciso pensar mais em mim mesma. Já chega, eu preciso ser feliz, eu preciso pensar nos meus próprios sonhos, e abrem mão de uma pérola preciosa que Deus deu para elas. Não faça isso. A tenda dos justos florescerá. Sabe por quê? Porque existem pessoas regeneradas ali, existem pessoas cheias de Deus, existem pessoas que não tomam decisões baseadas em paixões, mas decisões baseadas na vontade do Senhor. Um dia desse, uma pessoa, um homem, um rapaz, me mandou uma pergunta na caixinha do Instagram, e ele disse assim: tem uma colega de trabalho muito bonita dando em cima de mim, e eu estou com medo de trair, o que é que eu faço? É brincadeira, irmãos. E eu disse: vem cá, você é algum tipo de cachorro? Você é um bode, um jegue? Porque bicho que é assim, sente uma vontade, um impulso, um instinto, ele se move por essas coisas básicas, por paixões. O ser humano tem faculdades mentais, o ser humano usa o intelecto, e o homem cristão tem um fruto chamado domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. Então não me venha com essa. Um cristão cumpre o seu dever, mesmo quando não está motivado, mesmo quando não está com vontade. Você cumpre o seu dever porque é o certo e ponto final. O que acontece é que nós desprezamos a vida devocional no lar. Maridos que não tomam a iniciativa de orar em casa, de fazerem cultos domésticos em casa. Casais, vamos lá. Talvez a última pergunta da noite. Vocês oram juntos antes de dormir? Casados, vocês oram em dupla? O casal precisa ter uma vida de oração em dupla. Vocês são uma só carne. Não adianta ser um sozinho e o outro sozinho. Vocês precisam colocar as suas súplicas em conjunto diante de Deus. Você não faz ideia de quanta segurança isso vai passar para sua esposa. Você não faz ideia de quanta segurança isso vai passar para o seu marido, porque ele vai perceber que você ama mais o Senhor do que a Ele. Solteiras, vocês querem escolher um bom marido? Escolha um homem que ama mais o Senhor do que você. Você vai estar segura. O reverendo Sproul, R.C. Sproul, disse certa vez: uma casa sem oração é como uma casa sem telhado, vulnerável a todas as tempestades do céu. Que a sua casa seja uma casa de oração, onde existe palavra de Deus, onde existe vida do Senhor. Para finalizar, eu vou contar uma coisa que um missionário amigo meu, lá na Irlanda, disse. Estava conversando com ele, ele tem 10 anos trabalhando na Irlanda como missionário. Ele disse: Rafa, que é muito triste. Igrejas que foram palcos de grandes avivamentos, hoje são boates, discotecas, museus. E eu perguntei para ele: cara, como é que você acha que isso aconteceu? Ele me disse: Rafa, sabe qual foi o processo? As famílias se tornaram boas frequentadoras de cultos aos domingos, mas os filhos não viam vida cristã dentro do lar. Os nossos filhos precisam ver vida cristã no lar, um lar encharcado de Bíblia, um lar encharcado de Cristo. Não venha me dizer que você tem um lar cristão, se vocês não falam sobre Cristo, não pensam sobre Cristo, não participam das coisas inerentes ao corpo de Cristo. A minha oração é para que nessa noite o Senhor batize-nos mais uma vez com uma sede, uma fome, para que a presença de Deus esteja encharcando o nosso lar. Quantos querem isso? Você tem sede disso? Cara, você não tem noção de como nós precisamos de um avivamento que começa nas casas. Nós precisamos clamar para que a nossa família seja o epicentro de um avivamento na nação brasileira. Não venha me falar de um avivamento no Brasil que não comece nas casas. Que a sua casa seja a primeira, que as nossas casas sejam a mola propulsora desse avivamento que o Senhor vai trazer sobre essa nação. Eu creio que Ele pode fazer em você e através de você. Rafa, você não tem noção, meu casamento está quebrado, meu marido isso, minha esposa aquilo, os meus filhos isso, aquilo outro. Não tem a ver com você ou com suas capacidades. Tem a ver com entrega total e integral ao que o Senhor quer fazer através de você. Fique de pé e deixa eu orar por ti.
Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o favor de Deus esteja sobre você. Que haja arrependimento nesse lugar. Que haja salvação nesse lugar. E eu quero fazer um apelo. Se existe algum casal que ouviu a voz do Espírito dizendo que você precisa mudar, que você precisa melhorar, se posicionar de uma forma nova, irmãos, todos os que ouviram a voz de Deus nessa noite, chamando a uma mudança radical, saia do seu lugar e venha aqui para frente para eu orar por você aqui. Marido, tome a iniciativa. Esposa, se Deus falou com você, chama seu marido e vem para cá. Se você entende que essa é uma noite em que vocês precisam tomar uma decisão pública, radical, de se posicionarem no lar de uma forma distinta, vem para cá. Quem for chegando, chega mais para frente para dar espaço para quem vier depois. Rompe a vergonha. Se Deus falou sobre comunicação, vocês precisam mudar em atitude simples. Sai do seu lugar. Vida amorosa, diálogo, amizade. Todo mundo que está sendo constrangido pelo amor de Cristo, a um novo tempo em casa, como marido e como esposa. Sai do seu lugar, vocês dois, e venham aqui para eu abençoar vocês. De repente alguém que não tem uma aliança com Cristo, você que na sua família vocês não conhecem Jesus ainda, vocês até frequentaram igrejas, mas você nunca fez uma oração entregando sua casa ao Senhor. Sai do seu lugar também, vem aqui para frente, por favor. Satanás pensou que ia destruir sua casa. Talvez você tenha ouvido palavras de que seu lar não ia dar certo, seu casamento seria um fracasso. Posso te falar uma coisa? O seu casamento foi sonhado, projetado por Deus para ser um lar indestrutível. Satanás quer que a maldição alcance a 3ª e a 4ª geração, mas o meu Deus quer que a bênção ultrapasse você e alcance os filhos dos filhos até a 1000ª geração. E o poder de Deus está aqui nessa noite para cancelar divórcios e trazer harmonia. Senhor, eu oro nessa noite pelos irmãos que vieram aqui na frente. Obrigado pela coragem. Obrigado pela intrepidez de saírem do lugar, a despeito da vergonha, a despeito das barreiras, a despeito dos julgamentos. E eles estão aqui dispostos a tomarem uma decisão firme no Senhor. Eu quero que os casais peguem a mão do cônjuge, segura a mão do seu marido, da sua esposa, e façam uma oração de consagração ao Senhor. Diga para ele com as suas próprias palavras: Senhor, eu como marido entrego minha casa ao Senhor. Eu não tenho me posicionado de forma correta. Eu não tenho sido um sacerdote da forma correta. Quando minha esposa não conseguia engravidar, ela me disse uma noite: coloca a mão na minha barriga e me abençoa. Eu fiquei constrangido na hora, eu estava sendo um mau sacerdote, um sacerdote omisso. Todo arrepiado na hora, eu coloquei as mãos no ventre da minha esposa e eu disse: meu amor, como cabeça da sua vida, como seu líder, eu te abençoo, eu declaro que você é uma mulher fértil. Hoje temos 3, por enquanto. O tempo da ganância, o tempo das brigas, das contendas, o tempo da gritaria, da baixaria, o tempo do adultério, o tempo do vício, o tempo da omissão chegou ao fim. Agora é tempo de Cristo, e o nosso clamor mais desesperado é: venha o teu reino em nós e através de nós, e que no núcleo das nossas casas Satanás não tenha vez, o pecado não tenha vez, o mundo não tenha vez, mas que Jesus seja o centro, Jesus seja o centro em nossas casas e em nossas famílias, em nome de Cristo Jesus, amém. Aqueles que vieram aqui na frente, aqueles que estão lá atrás, se quiserem também, digam comigo: Senhor Jesus, a nossa casa tem dono. Diga para ele: a nossa casa tem dono. O dono não sou eu, o dono é o Senhor.
Eu abro mão. Diga para ele: eu abro mão do meu jeito, do meu método, das minhas estratégias, e eu as troco pelo seu jeito, pelo seu método, pela sua vontade. Reina em meu lar, governa minha casa e me ensine a obedecer aos princípios da tua palavra. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Fica aqui só um pouquinho. Eu queria fazer uma última pergunta. Existe alguém que entrou aqui nessa noite, talvez um casal, ou talvez você veio sozinho? Fica aqui na frente um pouco, você pode estar lá atrás ou aqui na frente. E você ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Você nunca fez uma oração dizendo: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Você não tem certeza de que está salvo em Cristo. Eu quero que você rompa agora com a vergonha, levante sua mão e diga: eu quero confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Onde você estiver, se você nunca fez isso e quer fazer hoje publicamente, tome essa atitude de coragem e confesse publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida, para que a salvação alcance você e os seus. Onde você está? Pode levantar a mão se você quiser que eu ore por você. Eu já vi uma pessoa ali. Quem mais? Levanta o braço. Aqui na frente tem alguém? Sua casa não tem uma aliança com o Senhor Jesus. Você não fez uma aliança com o Senhor Jesus. Quem mais? Levanta o braço. Mais alguém aqui? Eu já vi uma pessoa ali, tem alguém lá atrás. Maravilha. Maravilha, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês que levantaram a mão. Amém, glória a Deus. Noite de salvação. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da sua casa. Eu vou repetir: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, eu creio em tua palavra. Nenhum dos nossos vai ficar nas trevas. Nenhum dos nossos vai ficar no Egito. Eu creio que o Senhor vai trazer salvação, porque ao Senhor pertence a salvação. Eu oro por aqueles que estão nessa noite entregando suas vidas ao Senhor e fazendo uma aliança com o Deus de Israel. Nós queremos consagrar as nossas vidas, e eu peço que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, e que eles encontrem hoje e a partir de hoje um caminho de santificação através de Cristo Jesus e de sua bendita obra. Que o favor de Deus esteja sobre você, que a sua família seja salva e que o casamento de vocês prospere para aquilo que ele foi criado. Deus te abençoe.